Olá, Tatiana, seja bem-vinda, tudo bem? Oi, Ana, oi, Daniel, e aí? Deixa eu botar meu. Oi, Luluzinha, grande Cláudio, sejam bem-vindos. Bom dia, Lulu. Alessandra, tudo bem, amor? Como é que vocês estão? Ai, não caia. E aí, Dani, Boa noite, meu professor. Tudo bom? tudo bem? Isa Ribeiro, como é que vocês estão? Uma boa notícia, amigo? Só essa boa notícia não, né? Na verdade, boa notícia porque o presidente se posicionou, né? E vai manter a indicação do Oi, Ramage Érica, aí tudo para bem, amiga? Fala, Luiz Cláudio, que ele vai manter a a diretoria da indicação. PF. Mas você acha que vai vingar? Acredito que sim, né, pastor? Completamente inconstitucional o que o ministro Alexandre de Moraes fez. E você está Eu, num país onde a Constituição tem valor. ultimamente eles têm rasgado, né? Algumas páginas dela. Ultimamente, desde quando? Desde do impeachment da Dilma, né? Ali começou a avacalhação Rapaz, total, né? a Constituição foi rasgada desde sempre. Porque a grande verdade é que os homens se fizeram de Deus, começaram a criar as leis, e como se não bastasse, oi, Rose, e como se não bastassem as leis, eles julgam, sentenciam, refazem as leis. Então você percebe que esse sistema de poderes é meio ilusório, né? Não é exatamente como deveria ser. Oi, Jacinha, seja bem-vinda. E Nossa democracia está em vertigem há muito tempo, né? Na verdade, a Constituição ela foi escrita por grande comunistas, né? Amaury, não é que é. Você sabe que era o MDB, né? Não é da tua época, não. Arena e MDB. Aliança Renovadora Nacional e Movimento Democrático Brasileiro. Cara, na época do Zoinho Azul, do Ulisses Guimarães, as coisas ainda tinham um certo sentido. Tinha muito dos políticos que eles viviam por altruísmo, porque eram realmente políticos, nasceram para esse tipo de cargo e posição. Por isso, oi Marcinha, seja bem-vinda, amiga. Por isso, oi Pri. Por isso, eu acredito que as pessoas fora do lugar é um grande problema. Aí você pega um Alexandre de Moraes, que foi secretário de Segurança em São Paulo, e ele é Advogado do PC. PCC. Aí que é o problema, né? Um foi advogado do PT e o outro de um partido presidiário. Tá de brincadeira, né, amigo? Só no Brasil. Que Complicado. atmosfera abençoada nas nossas madrugadas. Amém, Luluzinha. Então, a grande verdade é que a gente luta para que a democracia seja uma coisa real, quando na realidade a democracia não tem sido real. O cara mais democrático que houve foi Jesus, né? Que podia te impor alguma coisa e disse para que você fosse aquilo que você quisesse ser. Então, essa democracia que a gente vive aqui, ela é furada. E como eu já tenho dito para todo mundo, Deus não é socialista. Deus não dá igual para todo mundo. A única coisa que Deus deu igual foi o amor. Eu amo a todos, mas, todavia, alguns me amam mais do que outros. E porque você ama mais a Deus do que outro, você recebe mais. Mas Deus é tão justo, até porque você me ama mais e recebe mais, eu te cobro muito mais. É equilíbrio, né? Quando a gente fala
tantas são as pregações acerca do Deus El Shaddai. Para mim, a palavra mais gritante do Deus El Shaddai é o Deus do equilíbrio. Deus é um Deus plenamente equilibrado. Quando você vai falar de graça e você não fala da lei, as pessoas recebem a graça sem saber o porquê receberam a graça. Porque eu não posso falar da graça sem antes falar da lei. Porque a graça, ela vai transcender toda a questão da lei. Então, muitas vezes, quando eu vou falar sobre graça, eu aponto primeiro a lei, para que as coisas façam sentido. Senão, a graça, pior do que a religiosidade, você sabe o que que é? A graça barata. Entendeu, né, meu livro? A graça barata. Presta atenção, viu? Pior do que a religiosidade, do que esse espírito, é a graça barata. Porque quando você recebe algo que não lhe custou, você não dá valor. Por isso eu digo que as pessoas não querem Jesus, porque é de graça. Porque se tivesse custado algo, acho que nem todo mundo pagaria o preço. Por isso que o chamado de Jesus é para quem entendeu o que é a graça. Ah, pastor, a graça é um favor imerecido. Pois é, exatamente. Por ser um favor imerecido, você carrega consigo uma responsabilidade maior. O que é mais fácil viver, Dandan? Sob a lei ou sob a graça? As duas têm as suas complicações, né? Eu não perguntei, já veio o cara. Você tem o chamado político, filho? Ó, eu Eu aprendi uma perguntei palavra. o que é mais Eu aprendi uma fácil. Não, palavra. não, não, não. Veja bem. Quando você fala assim, veja bem, é porque você está Veja bem. pensando, né? Veja É bem. lógico, e eu não conheço os meninos. A lei, se você escorregar em um dos mandamentos, já era, né? Uhum. Então, tem que andar bem na linha. A É, na graça, graça você pode ela. andar bagunçado. Não, não, não. Ah, Não também não falei é isso. isso. Não, não é. Então me explica, pelo amor de Deus. A graça, ela traz mais responsabilidade, né? A Por quê? responsabilidade é sua. É Porque sua. Deus. É, Explica, desenvolva o tema, filho. é que eu estou pensando ainda, né? Que é isso, cara? É, Vamos. debate assim, debate Não, sem não, um isso é tema é fácil, isso é difícil, né? fácil. Sem tema? Tô acabando de falar de lei e graça. O que é mais É, difícil? Viver sob a lei ou sob a graça? Eu quero desfazer os sofismas, os enganos, as mentiras. Sob a lei, olho por olho, dente por dente. Se o cara te feriu o olho, você pode matá-lo. Só que na lei de Italião, que era o Código de Hammurabi, Deus estava tentando gerar um equilíbrio até na lei. Porque a lei não te dava um espaço, uma oportunidade para você fazer de novo. Ele simplesmente te matava. Paulo vai dizer que o ministério da lei é a morte. O ministério do Espírito é a vida. Agora eu te pergunto como é difícil viver sob a lei, né, querido? Mas você percebe que muitas são as vezes que entramos na lei. Sabe quando? Quando apontamos os outros, quando nos colocamos na posição de juiz. Quando apontamos para as pessoas baseado no que a lei foi chamada para fazer. A lei foi chamada para manifestar nas pessoas o pecado. Então, quando você aponta o pecado dos outros, você se expõe à atmosfera da lei. Porque assim como tu apontas, assim tu será apontado. Agora, sob a graça, sob a lei ainda, adulterar era olhar para a mulher do próximo. Não era? Era isso? tem os mandamentos, né?
Não. Adulterar era dormir com a mulher do próximo. Isso era lei. E sob a graça? Pensar. Ah, pensar. Então me diga o que é mais difícil: viver sob a lei ou sob a graça? Perceba que as pessoas estão enganadas sob a graça, porque a graça ela carrega consigo o peso da responsabilidade que para você não custou nada, como eu disse recentemente. Para mim e para você não custou nada, mas para Deus custou tudo. A graça carrega consigo a responsabilidade de você ser melhor a cada dia. A graça carrega consigo a responsabilidade de você lutar contra você, com as suas idiosincrasias, com as suas loucuras, com as suas tendências, com as suas taras, com as suas manias. Porque sob a lei não tinha argumento. Sob a graça, se o irmão te der um tapa no rosto, dê a ele a outra face. Sob a graça, se alguém tiver com frio, não é somente dar o cobertor, é dar a cobertura que é a sua casa. Às vezes a gente não entende a Bíblia. A Bíblia, quando fala de cobertor para aquele que tem frio, está falando para você dar a sua casa. Sob a graça, a palavra que a define é o amor. A palavra que define a lei é a obediência. A palavra que define a graça é a confiança. São coisas completamente diferentes. E não é fácil viver sob a graça. Sob a graça, eu preciso orar pelo meu inimigo. A propósito, oi Pati, oi Léo. É mais fácil viver sob a graça ou sob a lei? Essa era a angústia Ah, do apóstolo Paulo, né? não, não, não. Eu não quero Essa, fazer, eu faço, né? mas Davi viveu no tempo da lei e experimentou da graça, porque a graça sempre houve. A graça foi sacrificado, o cordeiro foi sacrificado antes que o mundo Antes fosse da fundação do mundo. mundo. Antes que o mundo fosse mundo. Então, quando a gente separa o Antigo Testamento e o Novo Testamento, na realidade estamos fazendo uma separação teológica, porque a graça sempre houve. Você podia comer do pão da preposição, do pão que era apresentado dentro do santo lugar? Não. Não podia. Morte, Davi certeza. comeu, Comeu. comeu. Davi comeu por quê? Porque ele teve fome. Aprendeu. Porque Davi teve fome. Isso é muito grande. Um dia eu vou pregar só sobre isso. Um dia, será hoje? Um dia eu vou pregar só sobre isso. Porque Davi teve fome. Mas usar o transporte da arca, ousou tocar na arca e foi incinerado. Qual a diferença, então, de Davi e de Uzar? Que ele tinha dolo, né? Digas tu dizes. Qual a diferença? A A diferença sempre pureza, vai né? ser a A mesma. pureza. Não. São dois homens vindo de uma descendência caída. Oi, Lana, bem-vinda. Oi, Cris, bem-vinda. Qual a diferença entre Uzar e Davi? Que Deus estranho, né, cara? No tempo da lei, um ele incinera, queima, o outro
ele suaviza, né? A Bíblia diz que sob a lei você não poderia sair no sábado para desatolar a sua vaca que estava atolada. E nem tampouco colher gravetos para acender um fogo. Por isso que tem uma religião que usa o dia de sábado como se fosse um dia santo. A propósito, Deus santificou todos os dias, tá? Quando ele fala que o dia de sábado é santo, ontem nós falamos disso. Acabou que pulamos isso, Dandan. Quando ele fala que o dia de sábado é santo, essa palavra sabá significa um dia voltado para Deus, mas isso é na antiga aliança. Porque na nova aliança, todos os dias são voltados para Deus. A graça não é tão fácil de viver. Pelo contrário, a graça cobra sem cobrar. Perceba que certa vez o jovem rico chegou para Jesus e disse: o que devo eu fazer para herdar o reino dos céus? Guarde os meus mandamentos. Guarde o quê, Daniel? Os mandamentos. Não, guarde a lei. Ele estava falando dos decálogos, os 10 mandamentos, a letra morta. Guarde os meus mandamentos, jovem rico. Eu os tenho feito desde criança. Eu dou dízimo, eu jejuo, eu não roubo, eu não adultero. Perceba que todos os pontos que ele estava tocando eram pontos daquilo que concernia o ser humano. Mas em nenhum momento ele tocou no ponto principal. Amar a Deus sobre todas as coisas. Ele praticou a vida inteira a lei, mas nunca amou a Deus sobre todas as coisas. Porque então Jesus faz a pergunta que ele faz todas as noites para mim e para você. Você pergunta para ele: o que devo eu fazer para herdar o reino dos céus? A lei praticava em cima de um rito, como se fosse uma receita de bolo a seguir. Mas a graça, ela não é uma receita de bolo. Ela é um favor imerecido que você dá para as pessoas, não porque elas merecem, mas porque você a tem. A graça você dá porque você a tem. Então, o que devo eu fazer para herdar o reino dos céus? Jovem rico, você que tem guardado a palavra até aqui, vá, venda tudo que tem e distribua entre os pobres. Virou-se, pois, entristecido, porque era possuidor de muitos bens. Até hoje eu não sei, porque o texto não diz se ele foi salvo. Ele sumiu da Bíblia, né? Ninguém nunca mais me encontrou. Mas aí é que está. Ele virou-se entristecido. Perceba o porquê que ele não falou em momento algum amar a Deus sobre todas as coisas. Porque ele amava mais as coisas do que o próprio Deus. E o que Jesus queria dizer para ele era uma coisa tão simples, que você que guardou a lei, que trabalhou, é digno do seu salário, você não pode esquecer quem te abençoou, jovem rico. Você não pode esquecer de quem te deu todas as coisas. E você em nenhum momento anunciou ou apontou para aquele que te deu tudo. Mas do contrário, quando Jesus entra, os textos eles estão, um é Lucas 18, outro é Lucas 19, é subsequente. Jesus sobe, entra na casa, Jesus sobe. Zaqueu sobe numa árvore que é mais larga que ele tinha 1,60 m, ele corre, ele se antecipa, ele vai à frente da multidão,
e faz um esforço sobrenatural para subir. Às vezes eu penso que ele subiu até porque ele estava com medo do povo encontrá-lo ali. Então ele falou: eu vou correr, vou na frente. Eu quero crer também que o Espírito Santo tinha ministrado no coração dele. Então ele corre para antecipar. Sabe o significado disso, Dandan? Quem antecipa, governa. Quando você se movimenta primeiro do que os outros, você passa a governar. Quando você antecipa as suas emoções, você passa a governar. Quando você tem a ideia primeiro que alguém, você começa a governar. Então, hoje mesmo, Zaqueu, quem é que viu Zaqueu lá escondido no meio da folhagem? Jesus. Sabe o significado disso? Jesus leva em consideração não o que você faz, mas o esforço que você faz para estar com Ele. Desce daí rapidamente, diz o texto. Olha, rapidamente. Jesus tem pressa de ter esse encontro contigo. Isso é lindo, né? Desce daí rapidamente. Você que subiu meio na moita, escondido, porque o teu pecado te acusa, desce daí rapidamente. Ele desceu e Jesus diz, diante daquela multidão inteira, devia ter pessoas ali vestidas como clássico judeu, deviam ter pessoas ali que passavam dia e noite em jejum e oração, mas Jesus desejou passar a noite na casa de um publicano, ladrão, aquele que só defraudava as pessoas. Ele era especialista em roubar. E Jesus entrou naquela casa e não falou nada com ele. Nada. Ele se depara com Jesus, ele olha para a graça, e a graça o leva, o inspira a fazer o que jamais esperaram dele. Se eu roubei, eu defraudei alguém, eu dou 4 vezes mais do que eu tirei. E toda a metade de tudo que tem eu já dou aos pobres. Sabe o significado disso, Dandan? Ele estava dando tudo que ele tinha. Um cumpria a lei, o outro era ladrão, cobrava imposto ilegalmente, surrupiava. Mas o interessante é que o rico não passou a noite com Jesus, mas o ladrão, Jesus, passou a noite e comeu com ele, ceiou com ele. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Que Jesus veio não para aqueles que têm uma religião. Jesus veio para aqueles que precisam da graça. Jesus veio para aqueles que reconhecem a graça sem que a graça fale nada. A graça sequer se manifestou. Perceba que quando você se depara com a graça, a genuína, a verdadeira, a graça, Jesus, ele não precisa falar nada. Você é compelido a se dedurar, a se entregar. Portanto, a pergunta que eu fiz no início, Dandan, qual a diferença de usar para Davi na lei? Porque ambos erraram, pecaram, fizeram contra a lei. Qual a diferença, Dandan? Bom, se a gente pensar Se eu como fosse Deus amou, amarelinho, não, como Deus amou
Jacó e aborreceu Esaú, é, é dele. É uma escolha Eliezer, dele. Milk, boa palavra. É o quê? É uma Repete. escolha dele, né? É Uma uma eleição escolha dele. dele. Não, não. Ele amou Jacó e aborreceu Esaú. Eu sei. Mas qual a diferença entre Uzar e Davi? É lei, amigo. Por isso que eu digo que essa divisão é só teológica. Porque antes das suas ações, Deus analisa o Entendi. coração, a intenção. Davi não foi morto porque Deus não mataria ninguém que entrasse no templo sem a intenção do coração corrompido de profanar o templo. A grande verdade é que ele entrou ali porque ele tinha fome, e o outro porque tinha um coração corrompido. Foi se exibir e tocar na arca, mostrar que ele era um sacerdote, alguém diferenciado dos demais. Quando eu falo isso, eu me lembro de Jesus. Você sabe por que que Jesus foi identificado com um beijo? Identificado ou traído? Traído. Identificado. Identificado. Ah, Porque eu sim. vendi você. Não demora a raciocinar, pelo amor de Deus. Eu vendi você. Não, E eu preciso te identificar. Mas por que que você precisa identificar Jesus tão famoso quanto ele era? porque tinha que ser com um beijo, né? Não. Porque Jesus, apesar não, apesar de ser quem ele era, ele nunca fez questão de se parecer diferente dos discípulos, porque ele se vestia igual, sentava igual, comia igual. Ele foi identificado pelo beijo, porque ele nunca quis sentar numa cátedra, como sinal de diferenciação, de ser maior do que ninguém. Ele era como eu e você, simples, humilde. Ele não queria ser identificado, nem queria se fazer de diferente. Ele sabia que ele era diferente, como nós somos diferentes. Ele foi identificado pelo beijo, porque o beijo sela o casamento, mas também sela a traição. Porque o beijo é dado por quem está muito perto, né? O cumprimento dos romanos era assim, ó. Não era assim. Porque eles estavam procurando aonde estava a faca. E eles guardavam a faca aqui. O espírito da traição. A grande diferença é que a lei, ela não nos acusa, mas ela nos impulsiona a nos revelarmos, nos tornar nus diante dele. Nu eu vim e nu eu voltarei. Por isso a palavra diz: não rasgue as tuas vestes, mas exponha, rasgue o seu coração. Quando você está diante da graça, a palavra vai dizer em Hebreus 4, corre para ela, mas com muito entusiasmo, impulso, acelera, corre para ela, se lança nela, em fé, porque não tem ninguém que queira fazer mais por mim e por você do que a graça. A graça expõe a verdade, aquilo que está oculto e escondido dentro de mim, a lepra que eu não ponho para fora, a graça sem falar. Eu amo esse texto, porque a graça não falou absolutamente nada com Zaqueu. Zaqueu já começou a entregar, sabe? É o que a graça faz. E a lei? A lei gera medo.
Disse então Deus: eu estou aqui no topo da montanha, aqui no meio dessas cordilheiras do Sinai. Você diz para o povo, Moisés, para não tocar nas montanhas quando você subir, porque todos vão morrer, inclusive os animais que tocarem. Quando ele sobe e ele desce, trazendo a lei, ele pega os homens fazendo o bezerro de ouro. Ele quebra as tábuas da lei, volta enraivecido e sobe. E ao contrário de Deus querer detonar o povo, antes dele subir, só lembrando, ele matou 3.000 pessoas. Estou falando de Moisés, o homem mais manso, a Bíblia diz, o homem mais manso que já houve. Matou 3.000. Não estou contando nem o egípcio, estou falando só no momento. Então ele sobe novamente. E Deus poderia ter dito, desce e acaba de vez com esse povo, essa praga chamada israelita, ou hebreus, acaba com eles, não presta. Aí Deus falou, uau, entendi. Quando eu disse para o povo não tocar nem na montanha, enquanto a fumaça estivesse acesa, eu gerei medo no meu povo. Medo. E o que eu quero do meu povo não é medo, é respeito. Desce então, Moisés, e faz um tabernáculo, porque eu quero andar no meio do meu povo. Uau! Eu habito no alto e no sublime trono, mas eu também habito embaixo, com todo homem de coração contrito e quebrantado. Perceba que a lei, diz a Bíblia, que a lei é perfeita, que a lei é boa. A lei foi gerada com a intenção de nos proteger. Se não existisse o Código Penal, não existiria regras, não existiria crime. Então a lei foi feita para gerar no homem a manifestação do pecado, para que o homem pudesse seguir aquelas regras e ser protegido e guardado. Mas Deus também sabia que o homem não era capaz. Então ele mandou a graça. A graça cumpriu a lei. A lei foi cumprida. Não foi rasgada. Não foi jogada fora, desprezada. Então, para nós começarmos essa noite, é mais difícil viver a graça. Porque a graça lida com o amor, com a motivação, com o coração, com a entrega, com a busca, com a verdade, a sinceridade. É olhar nos olhos daquele que estava na cruz e não conseguir mentir. É ser conduzido, compelido a se expor. Sabe por quê? Porque você confia nele. Aquele que podia lhe fazer o mal, decidiu lhe fazer o bem. Importa, como está dizendo aqui, quem disse foi o Léo, a circuncisão do coração e não a circuncisão prepucial. A propósito, você sabe por que a aliança era no prepúcio? Você sabe o que é prepúcio, filho? Sim. Ah, então tá. A lei era, o sinal da aliança era no prepúcio, porque ele é circular. É Deus falando de uma aliança, de um casamento, como é o arco-íris no seu todo. Mas aí Deus vem com a graça e diz que não precisa mais você se ferir, porque o sangue que você derrama não é perfeito. Então Paulo vem e adverte que a circuncisão agora já não é prepucial, é do coração.
é de exposição, é de uma entrega. A graça, ela te constrange. E certa vez eu perguntei para Deus o que é constrangimento. É não resistir. Ela é tão pura, tão boa, tão saudável, tão deliciosa de se estar, que você se sente à vontade para falar das suas mazelas. A graça convida todos para dentro da arca, né, Lana? A graça é um convite para desfrutar do melhor, do seu melhor. A graça, ela veio com o objetivo de fazer por você o que você não pode. Por isso, Hebreus 4 vai dizer que em todas as tentações, ele passou por elas, para gerar graça e misericórdia nele, para no dia da tua aflição, quando você precisar, recorrer-se a ele, porque ele passou pelo que você passou. Eu estou dizendo que Jesus, ao contrário de todas as pregações, ele leva em consideração os seus sentimentos. O que você sente, o que você faz e o porquê que você faz. Não é desprezível. A propósito, como eu tenho dito, quem fez você como você é foi Deus. Com as suas inseguranças e pequenezas e vazios e fraquezas, foi Deus. Como nós dissemos ontem, o plano de Deus é devolver o domínio de si para o seu espírito. Porque o homem caído não tinha espírito, mas o homem que aceita Jesus nasce de novo. Agora ele tem um novo espírito. Então, o Espírito Santo ministra o espírito, e o elo de ligação entre o espírito e a carne é a alma. Então, o espírito ministra para a alma ministra para o corpo. Então, o plano de Deus é devolver para você o domínio por meio do espírito. A graça disse: eu vou voltar para o Pai e vos enviarei. Eu vou te enviar o meu espírito de graça, o Espírito Santo, o Paracleto, Consolador. Viver sob a graça é um desafio. Viver sob a lei, você já sabia do resultado. Sob a graça, todo dia, você luta contra si, contra suas lepras, doenças, seus coqueluches, suas tuberculoses, suas enfermidades. E muitas delas você nem sabe qual é. A graça, ela expõe você para si mesmo. A lei expõe as pessoas para as outras pessoas. A graça, ela não quer te envergonhar. Ela quer te expor para te honrar, para trazer para fora o seu melhor, o seu eu. Por isso eu amo dizer e contar a história da mulher que foi pega em flagrante adultério. Em flagrante adultério. Você sabe qual era o significado disso? É isso, Lana. Renunciar a si mesmo todos os dias. Flagrante adultério significava a morte. Quem é que estava ao redor daquela mulher? Pecadores. Não, os legalistas. Os profundos conhecedores da palavra. Aqueles que só apontam. Aqueles que não têm defeito. E ali estava, de um lado, a lei, e do outro lado, agachado no chão, um galho, um pedaço de galho, um fragmento de uma folhagem, sei lá, escrevendo no chão, brincando no chão. Parece que ele estava fazendo pouco caso da história, né?
Porque chegou então o legalista, o fariseu, e disse: aqui, ó, foi pega em flagrante adultério. Primeira pergunta que você tem que fazer: cadê o homem? Só ela que foi pega em flagrante adultério? Então você está dizendo que essa coisa machista já existe desde sempre. Essa coisa protecionista das minorias, das separações, da panelinha. A panela já existe desde sempre. Aonde está o homem? Ele, você percebe que ele continuou escrevendo no chão. Então, o que devemos nós fazermos? Essa graça, ela constrange. Ela constrange. Se tem alguém mais genial, a propósito, aproveitar o gancho, Augusto Cury é um psiquiatra. E ele não cria, ele era ateu como eu fui ateu. A maior parte dos médicos crê em si mesmo. E ele falou: vou estudar a psique desse homem chamado Jesus. E se converteu lendo, estudando a mente de Jesus. Sabe por quê? Porque não se pode perscrutar a mente do Senhor. Quem fará a leitura da mente de Deus? Ah, Escreveu o Danda, eu mestre estou dos mestres, né? emocionado. Eu tô... Hã? Escreveu o mestre dos mestres. Sim, Pai Nosso, trilhões de livros. Mas quem é que pode sondar a mente de Deus? E ele foi estudar a mente de Jesus e descobriu que Jesus não foi escrito pelo homem, não foi uma mensagem da terra para a terra, mas uma mensagem do céu para a terra. Uau, nunca pensei isso. Então ele, Não, pois repete, repete. é, Jesus não é uma mensagem do homem para o homem, senão do homem para a terra, senão do céu para a terra. Hashtag de hoje, né? Então, Jesus é a mensagem nova, é a novidade, é o update, é o F5, é a atualização. Vocês têm ouvido que se teu irmão te ferir, mate-o. Eu, porém, vos digo. Quem estava dizendo? Quem? Eu, porém, fala, Dandan, você está aí dormindo? É porque travou. Não, travou não. Travou você. Foi seu HD. Foi salvo pelo gongo. Vocês têm ouvido que se alguém te ferir, mate-o. Eu, porém, vos digo. Eu, porém, vos digo. Oreis pelos vossos inimigos. Se alguém te der um tapa na face, dê a outra face. Percebe que quem estava falando é a teologia perfeita. A palavra pregando. Eu fico louco com isso. Isso me tira do eixo. Você imagina se transitando naquelas ruas e a palavra materializada, encarnada, falando? A teologia perfeita, ele estava fazendo um update, ele estava dizendo: olha, aquilo que vocês diziam serviu para aquele tempo, mas não serve para esse. A unção que você tinha serve para ontem, mas não serve para agora. A unção do ministério da lei, que é a morte, ficou para trás. Agora eu estou trazendo a unção do ministério do Espírito, que é a vida. Então, Jesus agachado, escrevendo no chão. Que sensação, né, cara? O que devemos nós, então, fazermos com essa mulher em flagrante adultério? O que você responderia, Dandan?
Bom, Jesus, ele. Não, não, perguntei você, não falei Jesus. Entender, pastor. Se você disser apedreja, Todo mundo ia dizer apedreja, porque todo mundo. todo mundo quem? O que é isso, Exceto Dandan? Jesus, né? Jesus Você, quebrou, mas você não nasceu de quebrou novo? todo mundo ali no meio. Mas você não nasceu de novo? Sim, mas O que você, mais nada, o que você diria? o que Jesus fez ali foi inédito, né? O que E o Jesus fez inédito ali foi o que ele é sempre inédito. fez. Não é inédito. Sim. Não, ele já Jesus é tinha sempre feito. inédito. Não, ele sempre fez aquilo, ele é aquilo, ele se manifestou assim. Mas qual foi a resposta dele, Dandan? Pelo amor de Deus, me ajuda. Ah, se você não tem pecado, atire a primeira pedra. E o que aconteceu com a pedra? Caíram no chão todas. Todas. O que caiu no chão, só para eu lembrar, As pedras? as pedras. E as pedras te remetem aqui. Nesse tempo, Juliana, e naquele tempo não é diferente. Porque para todo cristão, naquele tempo e nesse tempo, vale, tá? Foi inédito para a época esse julgamento, mas esse julgamento foi o único que apareceu sobre o flagrante adultério, porque não se repetiu tantos. Mas quantas vezes isso deve ter acontecido e Jesus tomou a mesma posição? Infinitas. João vai dizer no capítulo 21, no capítulo 20, se tudo que ele fez eu fosse escrever aqui, não daria. Em todos os livros, não daria. Faltaria livros na terra. Mas ele disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. A graça é constrangedora, né? Porque as pedras caíram, Dandan. Quem Ele caiu? passou a responsabilidade para cada um, né? Ele passou a responsabilidade de cada ato, para cada um, inclusive o dela. Então parece que ele não está fazendo nada e está alheio àquilo tudo. É isso mesmo. Perceba que a graça confrontou a lei. A graça expôs o que ninguém queria expor, o coração. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. A graça não acusou ninguém, senão confrontou o legalista. Se teve alguém que Jesus bateu, e com força, foi nos doutores da lei, aqueles que eram bons em apontar. E as pedras Caíram. caíram. O que caiu, Daniel? As pedras. O que mesmo que caiu? O orgulho de todo mundo caiu. O que mesmo que caiu? Ah, o legalismo, Ah, dedo e rixo, Dandan, o que acusação. caiu? Presta bem atenção. Qual era a forma de morte? Apedrejamento. Jesus deveria ter morrido apedrejado, mas a palavra dizia que a morte dos romanos era a cruz. Perceba a estratégia de Deus. Usou o próprio sacerdote para que ele não fosse morto pela lei judaica, mas por tudo aquilo que a humanidade havia feito. E a morte que ele tinha que ter era a morte de cruz, que era romana, não era judaica, porque precisava derramar o sangue. Então, a religião só deu start. O texto vai dizer que ela dá o início para todas as coisas, para o desenrolar daquilo que chamamos de paixão de Cristo. Mas voltando, o que mesmo caía, Daniel? As pedras. Por que as pedras? Porque as pedras ferem, Daniel. Porque as pedras, assim como mata gigante, mata pessoas. Porque as pedras,
representava ali o fragmento da lei, as tábuas que haviam sido partidas. E a graça se deparou com a lei e paralisou a lei. Que viagem, hein, pastor? É, a graça paralisou a lei. A maldição, como diz Gálatas 3,13, maldito todo aquele que for preso no madeiro. E ele se fez maldito no meu e no seu lugar. Está escrito. Quero aproveitar para dizer que você não é maldito, que você é bendito. Estou aqui para te dizer que não há maldição para quem está em Cristo Jesus. Amém. Porque você tem que entender a Bíblia como se fosse um cone de lado. Ai. Um cone. Aqui está escuro, mas mais à frente, na abertura do cone, tem luz. Então a Bíblia ela está se revelando. A Bíblia está assim, ó, se abrindo. Quanto mais eu abro, mais luz ela tem. Então ali a graça estava se revelando, porque ela estava todo o tempo oculta no antigo. E a graça paralisa toda ação da lei. Que lindo. Pedras escritas, pedras partidas, pedras roladas, retire a pedra, pedras atiradas, que se atire a primeira pedra. É isso, Carol. As pedras que caíam foi a lei quebrada, partida. Não é que ela foi inutilizada, mas é que diante da graça tudo para. A morte para, a lepra para, a mentira para. Diante da graça, o constrangimento faz com que as coisas se revelem. A pergunta E é: conhecerei da calma, verdade. E a verdade. calma. As pedras eram os fragmentos, os resquícios da lei que Moisés quebrou. Mas tem uma outra pergunta. Por que que Jesus fez isso? Porque Porque ele ela é o foi dono da pega em vida. flagrante. Não, mas ele era judeu. Tinha que cumprir a lei, né? Então, meu filho, eu tenho que cumprir a lei. E eu vou cumprir a lei que vocês iam fazer e praticar agora sobre ela na cruz. Eu estou trazendo para cima de mim a responsabilidade do pecado dela. Uau, uau, uau. Eu estou trazendo para mim a responsabilidade do pecado dela. A justiça, melhor dizendo, a responsabilidade é dela, porque foi ela quem fez. Mas eu estou trazendo para mim a justiça que cabia para ela. Porque eu agora não a vejo como vocês a veem. Eu a vejo com os olhos daquilo que eu coloquei dentro. Vocês a veem como uma prostituta, como uma adúltera. E eu a vejo como uma mulher idônea. Eu vou derrubar a live e a gente volta para encerrar isso, mas a gente vai voltar com outra coisa. Deus levou a gente aí. Então, pelo amor do nome de Jesus, Savabona. Vou encerrar, voltem.